Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Que alegria poder rezar junto com vocês nesse início de uma nova semana. Segunda-feira, início de uma semana de trabalhos. Queremos rezar por todos aqueles que estão em busca de um trabalho digno, aqueles que estão com dificuldades também nos seus trabalhos, dificuldade de convivência, não estão contentes com aquilo que estão fazendo. Então vamos rezar uns pelos outros. Convido você a escrever aqui no comentário deste vídeo o seu pedido de oração, a sua intenção pessoal, por quem você quer rezar no início desta semana. Você que ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se para que nós possamos sempre evangelizar juntos. Vou convidar você a pegar a sua Bíblia para que a gente possa rezar em comunhão com toda a igreja. O evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 9, versículos 46 ao 50. O texto diz assim: Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje, ele é dentro do mesmo contexto do evangelho de ontem. Ontem nós lembrávamos de Marcos. E hoje, nesta escritura de Lucas, nós vemos também esse mesmo contexto, onde Jesus nos fala: aquele que não é contra vós é a vosso favor, então não proibais aqueles que estão fazendo bem. O início do evangelho de hoje vai nos falar sobre essa discussão. Os discípulos estavam discutindo entre eles, quem seria o maior? Na verdade, eles queriam descobrir quem iria substituir a Jesus. Porque Jesus, logo antes desse texto aqui, ele estava falando sobre esse anúncio da paixão, aquilo que iria acontecer com ele. E aí, dentro desse contexto, eles estão ali encaminhados e discutem. Bom, quem é o maior? Quem é que vai substituir a Jesus Cristo? E ali ficam nessa discussão. E aí Jesus, sabendo daquilo que estava acontecendo, pegou uma criança, colocou junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Veja, viver o cristianismo é viver quase que na contramão de uma realidade social, poderíamos até dizer racional, porque racionalmente falando, quem seria o maior? Bom, aquele que é um líder melhor, aquele que administra melhor, aquele que consegue fazer essa relação com as pessoas melhor. Bom líder, a gente pensa na prática. E Jesus está dizendo, não, mas o bom líder não é aquele que manda bem, que orienta bem. Bom líder é aquele que faz com os outros, faz com aqueles que estão a serviço. Bom líder é aquele que se coloca a serviço. Esse é um bom líder.
porque ele sabe o que está fazendo e sabe o que está dizendo. Ele não semeia ordens simplesmente. E é por isso que Jesus diz: aquele que é o menor, este é considerado o maior. Não é aquele que manda, aquele que usa do autoritarismo, mas aquele que ensina com autoridade. Ensinar com autoridade é ter domínio sobre o assunto. O autoritário, mesmo não sabendo bem o assunto, ele diz: obedece e pronto. Obedece e realiza aquilo que eu mandei. Esse é o autoritarista. Um regime autoritário é assim. Agora, quem fala com autoridade, alguém é autoridade no assunto. Por que ele é autoridade? Porque tem um conhecimento aprofundado daquele assunto. Por isso é considerado uma pessoa com autoridade. Agora, o autoritário não tem nada a ver com a autoridade. Autoritário é aquele que, mesmo não sabendo, ou sabendo vagamente algumas coisas, começa a impor regras. Esse é autoritário. Por isso Jesus pega essa criança perto de si e convida eles para olhar para aquela criança. E diz: quem acolher um desses pequenos estará acolhendo a mim. E não somente a mim, mas aquele que me enviou. Aí nós começamos a entender o que significa verdadeiramente a evangelização. O que significa se colocar a serviço de Jesus Cristo e do reino de Deus. É esse fazer, é esse conhecer, é esse estudar a palavra, é esse refletir, meditar, para que a partir desse conhecimento a gente possa transmitir coisas boas, não com palavras, mas com ações. Assim como ensinava São Francisco de Assis. Certa vez ele e os seus companheiros foram para a evangelização. Francisco disse: hoje nós vamos evangelizar no povoado. E ali caminharam o dia todo lá no povoado e voltaram para casa. E os companheiros dele perguntaram: mas Francisco, você disse que nós iríamos sair para evangelizar e a gente não falou uma palavra? E Francisco disse para eles: nós precisamos evangelizar sempre e, se necessário, usar as palavras. A partir do momento que nós nos aprofundamos na oração, nesse conhecimento da palavra de Deus, nós passamos a ser evangelizadores. Não por palavras, mas por gestos, por atitudes, por olhares misericordiosos. É assim que se faz um bom pregador. É assim que se faz um bom cristão. É assim que nós precisamos evangelizar. Vamos refletir um pouco sobre isso. Vamos pensar na palavra de hoje, os ensinamentos para esse início de semana, nessa segunda-feira, que nós possamos pedir a bênção de Deus para que tudo possa correr de acordo com o projeto de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia, uma boa semana, bom trabalho e até o próximo programa.